caminhamos. Pelo que? Aleluia. O tema é esse, estamos de pé. Aleluia. É o que nós cremos. Nação Santa. Somos a igreja. Aleluia. Vivemos por fé. Estamos de pé. Vivemos por fé. Vivemos por fé. Estamos de... Aleluia, aleluia. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por ter dado, Senhor, esse privilégio, Senhor, de sermos igreja, pertencermos a esse corpo, Pai. E por mais, Senhor, por ter permitido estarmos de pé, Senhor, mesmo em meio às tempestades, às dificuldades, ó Pai, nós estamos de pé. Em nome de Jesus, eu te peço, usa-me nessa noite, ó Pai, como tem usado a todos até aqui, Senhor, para que eu possa, Senhor, pregar a Tua palavra, aquilo que já colocaste em meu coração, Senhor, aquilo que já falaste comigo, mas essa noite, abra as mentes, os corações, aquele que precisa ouvir essa palavra, como eu preciso, que venha falar conosco em nome de Jesus, amém, amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém. Você pode ler o que está escrito aí comigo? Estamos, eu acho que está bem grande, dá para ler, né? Vamos juntos? Estamos de... Aleluia. É sobre isso que eu queria falar um pouco nessa noite, e está lá em Marcos 4, do 35 ao 41, e depois o 5 a 1, mas antes de ler e falar, esse texto ele fala sobre muita coisa, e uma delas é tempestades, dificuldades, que nós encontramos em nossa caminhada. E nessa semana do carnaval aí, eu estava assistindo um filme, é o feriado, né? E é bom, não é pecado assistir filme não, desde que seja um filme bom. E Naiade, quem quiser assistir, não vou falar tudo não, só vou falar o final, tá? E no final, a nadadora, ela dá um conselho. Ela fala, eu só quero falar 3 coisas. Ela fala que nós não podemos desistir, nunca desistir. A segunda, você nunca está velho demais para realizar o seu sonho. E terceiro, nós precisamos trabalhar em equipe. Não conseguimos fazer, nós precisamos sempre, nosso pastor sempre fala, tem uma música, um hino que fala que com Deus e mais ninguém, não, é com Deus e mais alguém. Então nunca desistir, você nunca está velho demais para realizar os seus sonhos e trabalhar em equipe. Isso você vai conseguir ser igreja do Senhor, realizar aquilo que Deus já está nos ensinando. E durante a caminhada da nossa vida nós encontramos tempestades, dificuldades, mas nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele fala algo que nós, desde o início do culto, eu estava ali sentado, eu estava até arrepiado, porque Deus programou, eu não passei as músicas que eram de direcionar, eu só pedi uma música, e todas, desde a primeira que cantou, fala sobre obediência. E tem um Provérbios que está aí, pode passar o próximo slide que eu coloquei, provérbio oriental, que ele fala assim: homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Isso é uma realidade, e principalmente na caminhada, nossa vida espiritual, nós encontramos muitas batalhas, muitas tempestades, e tempestades, elas são diferentes do que um ventinho, do que um vento forte. Tempestade,
Pode o próximo vídeo aí, o slide. Tempestade, eu coloquei, elas são destruidoras. Quando você fala, teve uma tempestade em tal lugar, você pode notar que vai ter destruição, teve destruição. A tempestade, ela é inevitável. Vai acontecer algum dia. As dificuldades na nossa caminhada para o céu. Até na última nossa reunião, o pastor Paulo falou que tem montes e tem vales, né? Se você estiver no vale, fica tranquilo que você vai chegar no monte. O monte significa tranquilidade para nós, mas se você também estiver tranquilo, fica tranquilo, porque vai chegar a tua dificuldade um dia. Isso é a vida. Então ela é inevitável. Ela é também imprevisível. Nós não sabemos quando tem a meteorologia que fala vai chover, mas na nossa vida, na nossa caminhada espiritual é imprevisível. Quando tudo parece estar bem, vem aquela mar de dificuldades que vai aumentando cada dia. Mas nesse texto eu queria te alegrar e te falar, nesse texto que nós vamos ver, tem algo incrível, que ele fala, esse texto fala que com Deus e para Deus, ou para Deus e com Deus, tem mais um quarto aí, elas são todas administráveis, aleluia. A tempestade, ela é administrável, você vai conseguir administrar o teu tempo mal, as tuas tempestades, mas somente com Deus e para Deus, que para Deus não há nada impossível. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Para Deus não há nada impossível. Nesse texto também que nós vemos, ele tem lá em Marcos, registrado em Mateus, Marcos e Lucas, e em todos esses evangelhos, ele fala e relata o poder de Deus, ele relata a onipotência, o poder de Deus, mas relata mais uma outra coisa, que nós começamos o culto aqui falando, sobre obediência. Ele relata a importância de obedecermos a Deus acima de tudo. E o contexto, ele nos mostra, eu estou ilustrando um pouquinho, porque quando ler fica mais fácil para você compreender. O contexto, ele mostra Jesus, ele fica o dia inteiro ensinando, ele fica realizando milagres, contando parábolas para os seus discípulos e para a multidão. E nesse dia, foi um dia cansativo para Jesus. Nesse dia, tinha muita gente, teve uma hora, a Bíblia não fala o momento, se foi logo no início ou foi depois, ele teve que entrar dentro do barco, e o povo ficou ali, para que todos pudessem ouvi-lo, e ele entrou e continuou. Aí chegou ao anoitecer, o que ele fez? Ele chamou os discípulos, note, ele não chamou a multidão, é um outro estudo que a gente pode comentar um dia. Ele chamou os discípulos para vir para o barco e atravessar para o outro lado. Os discípulos obedeceram? Obedeceram sim ou não? Os discípulos obedeceram quando Jesus chamou eles para vir para o barco? Sim. Não li ainda, né? Mas eu acho que a maioria conhece a Bíblia aqui. Os discípulos obedeceram sim, mas mesmo eles obedecendo, eles pegaram uma tremenda tempestade. Mesmo Jesus estando com eles, eles tiveram uma tremenda tempestade. Vamos ler, projete aí Marcos 4, do 35 em diante. Fala assim: naquele dia, que eu já contei o contexto, ao anoitecer, disse ele, quem? Jesus, aos seus discípulos, fale comigo, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Então Jesus já estava no barco. Outros homens também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa,
dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se, aleluia. E o vento se aquietou e fez completa bonança, aleluia. Perguntou aos seus discípulos, quem? Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. E o versículo 1, somente a parte A, fala assim, 5:1, atravessaram o mar. Em outra versão, que nesse texto eu gosto mais, fala assim: eles chegaram do outro lado. Olhe, no versículo 35, Jesus fala: vamos atravessar para o outro lado. E no versículo 1 do capítulo 5, fala assim: eles chegaram do outro lado. Então eu falo para você nessa noite, não se preocupe. Se Jesus, e com certeza Ele está contigo, tudo vai dar certo. Você vai chegar do outro lado, aleluia. Você vai permanecer em pé e vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Eu amo a Bíblia porque ela é verdade. Tudo que tem escrito na Bíblia é verdade e cumpre-se na minha e na tua vida, aleluia. E ela fala promessas que Deus tem para cada um de nós. E o que é promessas? É a garantia que alguém falou algo para você e vai acontecer. Quando você fala: eu vou te fazer, Fernanda, eu te prometo tal coisa, ou estou garantindo para você que eu vou fazer algo. E a Bíblia está cheia de promessas, e não é de um homem qualquer, é de Deus, aleluia. É do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que mesmo, Ele não promete que não vai ter problemas. Jesus só falou: venha, eles obedeceram e chegaram do outro lado. Pode ter problemas sim, mesmo você obedecendo. Aí tem uma frase que eu anotei aqui: o momento em que estamos vivendo não anula, presta atenção, o momento em que você está vivendo não anula o que Deus quer fazer com você. Não importa se você está com dificuldades, que você está passando tempestades, portanto não se baseie. Você fala: mas está tudo ruim comigo, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim, porque Jesus está contigo. Foi Ele que te chamou, Ele que me chamou, aleluia. E no meio da tempestade nós não podemos nos basear naqueles momentos difíceis. Por quê? No meio da tempestade nós só enxergamos tempestades. No meio de um problema, você enxerga só o problema, é difícil, a tua visão parece que embaça, que tudo dá errado. Por isso que nessa noite eu falo para você: fique tranquilo, é difícil. Essa semana foi uma semana difícil demais para mim também. Eu passei por muitos problemas, muitas dificuldades. Parecia que não ia chegar o domingo. Eu já sabia, já estava preparando a mensagem, o pastor Paulo falou a semana passada, mas estava difícil. Eu falei: como que eu vou falar que eu estou em pé? Está difícil caminhada, mas Deus me trouxe aqui, Ele te trouxe aqui, aleluia, aleluia, para te dizer: permaneça em pé. Jesus que te chamou, foi Deus que te chamou. Vamos para a igreja do Senhor. Igreja do Senhor é um corpo para Cristo, é uma família para Deus, mas acima de tudo é um templo para o Espírito Santo, aleluia. E nesse texto eu quero rapidamente, queremos terminar o culto um pouquinho antes do horário até, mas eu quero rapidamente, vocês notaram que nesse texto que nós lemos tem 3 perguntas aí. Tem 3 perguntas. Uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus:
uma outra que Jesus fez para os discípulos, e uma terceira, os discípulos fizeram entre eles. Teve essas 3 perguntas. Então, a primeira pergunta, já está no telão aí, obrigado. Pode ler comigo: Mestre, não te importas que morramos? Quem já não falou isso em uma das suas orações? Como eu falei essa semana, eu cheguei a falar: Deus, está difícil. E muitas vezes nós, como seres humanos, a gente acha que talvez porque Ele não responde, Ele não está ouvindo, ou talvez porque Ele não responde, Ele esteja dormindo. Não, Deus não dorme. Deus, Ele só vai agir na hora certa. Eu gosto sempre de falar a oração de Jesus. Jesus, quando estava para ir, Ele falou: Pai, se for possível, isso é quem? É Jesus, o Filho de Deus. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele complementou: mas contudo, todavia, faça a tua vontade. Aleluia. Tem vezes que é difícil, parece que é melhor falar: não, faça a minha, está difícil seguir pela tua. E assim os discípulos fizeram. E a reação de quem faz essa pergunta é a reação de alguém que está passando por dificuldades. E muitas vezes, aí você tem essa reação talvez um pouco mais forte. Nós que já somos evangélicos, já cremos em Cristo, já aceitamos a Cristo como Salvador, é mais difícil quando você está obedecendo. Os discípulos não entraram ali porque eles quiseram, foi Jesus. E eles estavam assustados, eles estavam com medo, eles estavam ali numa crise. Eu obedeci, estou passando por tempestade. Não é isso que acontece contigo? Não é isso? É isso que acontece comigo. Fala: mas eu estou fazendo tudo certo. Por quê? Por que que eu estou passando por essa dificuldade? Eu vou na igreja, eu adoro ao Senhor, e eu faço de coração, de alma, eu sou um fiel dizimista, e parece que é difícil caminhar. É mais fácil aceitarmos a repreensão, é mais fácil aceitarmos a reprovação quando você está desobedecendo, certo? Não é mais fácil? Vê lá como Jonas, você não aceita bem? Jonas caiu no mar, o peixe engoliu. Também? Ele está desobedecendo. É fácil. Sansão, ele sofreu, porque ele contou um segredo que não era para contar, ele desobedeceu. Mas pensa bem, os discípulos, eles estavam ali, eles estavam obedecendo a voz de Deus. Então, muitas vezes, quando a pessoa, hoje, nas jovens nós falamos isso aí, o irmão Luiz falou, não, o pastor Luiz não, que muitas vezes a pessoa está passando por alguma luta, aquela outra pessoa, também, eu acho que ele pecou, ele está alguma coisa errada. Meu querido, minha irmã, nem sempre, que para Deus Ele faz da forma que Ele quiser. Deus, Ele nos ajuda a caminhar, e com Deus nós temos somente uma escolha: é obedecer. Nós temos que obedecer, aleluia. E eu coloquei uma outra frase aí, não sei se tem aí no slide, fala que no momento das tempestades, quando chegamos em nosso limite, esgotamos os nossos recursos, é o próximo slide, todos os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Ei,
Os discípulos tinham esgotado. Eles tinham tentado tirar água de qualquer jeito. Pedro, Tiago, João, eles tinham feito de tudo. Tinham esgotado. Mas quando, é uma palavra de ânimo para você nessa noite, quando esgota todos os seus recursos, Fernanda, quando esgota todos os seus recursos, Lucas, os recursos de Deus, eles são infinitos, aleluia. Todos os recursos de Deus estão à tua disposição, estão à minha disposição, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está nessa primeira frase, se você se encaixa, mestre, se você está clamando, gritando, mestre, não importa que morramos, Ele se importa sim. Tanto que ele levantou ali, Jesus levantou do barco, ele não foi falar com os discípulos, não foi nada, ele logo repreendeu o vento e acalmou o mar. Jesus vai levantar e vai repreender o vento e vai acalmar o mar, aleluia. Dê um glória a Deus e acredite nisso, isso vai acontecer, porque é promessa de Deus, aleluia. Aí vem a segunda pergunta, que Jesus, primeiro ele realizou o milagre, aí, porque ele tinha passado o dia inteiro ensinando, falando sobre fé, aleluia. Aí ele faz a segunda pergunta, que também, em nossa caminhada da vida, quantas vezes Deus já não fez para nós essa pergunta: por que estão apavorados? Não tem fé? Aleluia. É uma pergunta que nessa noite Jesus, Deus, o nosso Deus, através da minha boca pergunta para você: por que estão apavorados? Vocês não têm fé? Há quanto tempo estão no caminho? Há quantos milagres vocês viram Deus realizar? Por que vocês não têm fé? Deus já fez essa pergunta para mim um dia. Eu já contei esse testemunho aqui há muito tempo atrás. Eu estava, há uns 20 anos, tive uma fase muito difícil na parte financeira. Era uma tempestade, porque tem vezes que é tempestade de doença, tempestade de financeira, tem vezes que é tudo junto, tem vezes que é familiar. Mas graças a Deus que Deus sempre esteve comigo e sempre está contigo, aleluia, porque nós somos igreja do Senhor, aleluia. E eu estava ali em Ribeirão Preto, e findou-se um ano. Até hoje ainda eu não entendi completamente porque que Deus me levou para lá. Alguns pontos ainda faltam entender, mas eu fiquei um ano lá e parecia que ia tudo dar certo, mas não deu nada certo. Eu tive que voltar, e o último dia que eu estava lá, eu sentei numa praça de alimentação. Aí eu sentei para comer e pedi um prato que eu tinha condições de pagar na época. Pedi alguma coisa lá para comer, porque Deus, Ele nos sustenta, aleluia, Ele não deixa faltar nada, aleluia. Eu pedi, o rapaz trouxe, na verdade eu fui buscar, né? É como funciona a praça de alimentação, trouxe, deixei assim, e quando eu baixei a cabeça, mas dentro de mim, toda hora estava essa pergunta: por que? Aquela primeira pergunta, por que Deus? Na época eu vinha todo final de semana, o coral orquestra que lembra, eu chegava, eu só não vinha de terça. O Anderson, graças a Deus, ensaiava para mim terça, eu chegava, eu era o maestro do coral da orquestra, eu chegava ali e participava do culto de sexta, sábado, e fazia isso, e eu falava, por quê? Eu estava no porquê, e muitas vezes nós temos que trocar e perguntar para quê, mas nós somos seres humanos, nós erramos, e eu abaixei a cabeça, aí chegou uma pessoa e tocou no meu ombro, era um ser humano real, eu olhei, eu parei, eu estava chorando, e quando essa pessoa começou a falar, eu não aguentei mais, porque ele falou assim, Deus suprirá
todas as tuas necessidades. Aleluia. E eu pude perceber que não era um homem, era o próprio Jesus que falou comigo ali. E Jesus, Ele está aqui nessa noite falando para você: porque estão apavorados, tenham fé. Era isso que Ele queria falar comigo, só que Ele falou de outra forma, que Ele iria suprir, ou seja, que nele e por Ele são todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, estudando esse texto, eu me fiz várias perguntas, porque você tem que estudar e se questionar. E uma das perguntas: por que Jesus perguntou para eles? Por que eles deveriam ter fé? Porque nesta noite Deus está falando para você: não se apavorem, tenham fé. Por quê? Primeiro, porque quem chamou os discípulos? Quem foi? Quem foi que chamou os discípulos? Jesus. Responde forte: foi Jesus, não foi o homem. Essa é a primeira pergunta. E quem que chamou vocês? Quem que me chamou? Foi Jesus, foi Deus. Ele morreu naquela cruz do Calvário para perdoar o meu e o teu pecado. Aleluia. Foi Ele que me chamou. Então é por isso que Ele te pergunta: por que estão apavorados? É por isso que Ele me perguntou: por que está apavorado? Vai acontecer sim. Agora tem uma outra resposta para essa pergunta: por que que os discípulos tinham e deveriam ter fé? Porque quem estava no barco com os discípulos? Quem estava no barco com os discípulos, coral e orquestra? Era quem? Era o mestre, era Jesus. Aleluia. E tendo Jesus, eles precisavam ter fé, eles precisavam acreditar, porque não basta Jesus estar com você, não basta Ele estar comigo, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar nisso. Aí, se eu acreditar, tudo vai dar certo. Não significa que tudo vai ser um mar de rosas, não significa que não vai passar por tempestades, porque Jesus, Ele nos traz a paz. E o que é paz? Tem pessoas que confundem muito, né? Paz é a ausência de tempestades. Quantos já te falaram isso? Eu estou numa paz, numa tranquilidade, não tem tempestade nenhuma. Não. A definição mais correta de paz é a confiança em Deus em meio às tempestades. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? A paz é a ausência, não é a ausência de tempestade. Paz é a confiança em Deus apesar das tempestades. Aleluia. Por isso que nós estamos de pé. Esse mesmo hino, ele fala assim: pressionados, mas não desanimados. Aleluia. Perplexos, mas não desesperados. Está lá em Isaías. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aleluia, aleluia, aleluia. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Cante por fé, aleluia. E agora, não caminhamos, aleluia, aleluia. Cante, aleluia, se você acredita, aleluia. Porque o que nos move tem que ser a fé, aleluia, aleluia. Você tem que crer. Nação santa, somos o quê? Somos a igreja, aleluia. Por fé, estamos de pé, aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, nós ficaremos em pé em nome de Jesus. Mas tem uma terceira pergunta. A primeira pergunta foi o que os discípulos fizeram para Jesus. A segunda, Jesus fez para os discípulos. E a terceira foi entre eles. Ali Tiago, Pedro, eu não sei quantos estavam, se todos estavam no mesmo barco, eu creio que sim, no seu tamanho, né? Mas uns fizeram para o outro. Mas eles fizeram quando? Após o milagre, certo? Vocês estão tímidos, mas pode falar. E errar não tem problema também não. Quando que eles fizeram essa pergunta? Após o milagre. Aleluia. Você pode até depois estudar um pouco mais. E eu creio, tem algumas pessoas que falam, que já pregaram, mas também não é errado, que eles falaram quem é esse, porque eles estavam em dúvida, eles precisavam, talvez sim, talvez alguns deles não tinham aquela certeza absoluta ali, que Deus podia acalmar tempestades, mas também eu creio, que algum deles ali, sabiam que Jesus podia resolver aquele problema. Aí eles perguntaram, não só perguntaram, eu acho que eles estavam ali fazendo uma indagação, afirmando, quem é esse? Eu fico imaginando, eles ali no barco, após realizar aquele milagre, não sei, talvez Pedro que era mais afoito, ou João que era mais perto de Jesus, falou, está vendo, após o milagre, está vendo, eu sabia quem é esse, eu sabia que só Ele, só Jesus podia repreender esse vento, eu sabia que esse é o cara, esse é Jesus de Nazaré, Ele poderia realizar um milagre, aleluia. E nessa noite eu falo para você, se você estiver perguntando, quem é esse após ver um milagre, com admiração, não conhece ainda, nessa noite nós vamos chamar você aqui, porque esse é Jesus, para você conhecer um pouco mais, esse Jesus, que Ele morreu naquela cruz, para perdoar os meus e os teus pecados. Mas se você já viu de tudo, eu tenho certeza que o que você viu de tudo nessa noite, você vai ver ainda muito mais, porque haverá cura e milagre nessa noite, que vai te impactar, aleluia. Você vai sair daqui, quem é esse, aleluia? João Batista escreveu lá, aleluia, aleluia, após mim virá um mais poderoso do que eu. Quem é este? Aleluia. Isaías, ele escreveu, aquele que na plenitude dos tempos veio ao mundo para perdoar os nossos pecados e nos libertar. Aleluia. Quem é esse? É aquele que deu vista aos cegos, é aquele que expulsou os demônios, é aquele que morreu por nós. Quem é esse? É aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Quem é esse Jesus? É aquele que voltará um dia para nos levar ao céu, onde lá não haverá mais tempestades, lá não haverá mais lutas, aleluia. Quem é esse? Esse eu escrevi aí, fale comigo, esse é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Fale, esse é o nosso Deus, Jesus Cristo, aleluia. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Jesus, aleluia. Esse Jesus, o maior especialista em fazer milagres, Ele fez ao maior, Ele venceu a maior das batalhas. Qual foi a maior das batalhas que Jesus venceu? A morte. Qual foi a maior das batalhas que Jesus venceu, orquestra? Foi a morte. Mas Ele também realiza o maior dos milagres. Qual é o maior dos milagres, coral? É a salvação, é o perdão dos nossos pecados, aleluia. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus.
o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele falava desse Deus. Quem é esse para Paulo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai sair daqui falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque nós não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Aleluia. Por fé estamos de pé. Não caminhamos novamente. Não caminhamos. É uma oportunidade para você declarar isso. Para quem? Para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia. Vivemos por fé, estamos de pé. E eu concluo falando para você que nenhuma tempestade indica a ausência de Deus. Ei, saia daqui nessa noite, pelo amor de Deus, com essa certeza. Eu estou falando para vocês, mas também Deus falou comigo e eu preciso repetir e aprender isso a cada instante. Nenhuma tempestade indica a ausência de Deus. Mas também o que eu escrevi ali: o momento em que estamos vivendo não anula o que Deus tem para nós. Aleluia. O momento em que estamos vivendo não anula. Deus tem algo para você muito especial. Deus tem algo para você que você nem imagina. Você vai sair do versículo 35, que é onde Jesus chamou os discípulos, e você vai para o capítulo 5, versículo 1, que vai falar: estamos do outro lado. O que Jesus tem para você é melhor daquilo que você pensa aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia, aleluia. Tire um momento para adorar ao Senhor e clamar a Ele, se for o teu caso, ou admirar, porque essa é a noite de milagre. Não é uma noite qualquer, não é um culto qualquer, é um culto em que Deus está falando contigo. Aleluia. Eu, você, nós, como eu já falei, nós, eu, você, nós, somos o quê? Igreja do Senhor. Eu, você, nós somos igreja do Senhor, e ninguém, inferno nenhum, Satanás nenhum, para a igreja do Senhor. Não é qualquer enfermidade, não é qualquer problema financeiro, não é qualquer falência que vai te fazer parar. Aleluia. Deus, nessa noite, Ele me toca para perguntar para você, você que talvez esteja me assistindo, ou esteja aqui presente, que ainda não teve o prazer de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma noite aceitável, porque Jesus Cristo está aqui, aleluia, e é Ele que está te chamando. Venha, não sou eu, aleluia, é Jesus Cristo, aleluia. Não vai ser porque você vai vir que tudo vai ser um mar de rosas, não, mas Ele te promete que em meio à tempestade Ele vai te trazer paz, aleluia. E você que está afastado, talvez ficou momentos e a tempestade o levaram a sair um pouquinho do caminho de Deus. Venha, venha,
Eu tenho certeza que tem pessoas essa noite que receberão aqui oração, e Deus vai transformar a tua família, vai transformar a tua vida, a tua empresa. Mas só que tem uma coisa, tem coisa que nós temos que tomar atitude. A atitude é nossa, a resolução é nossa. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Aleluia, pode vir, aleluia, vem, aleluia, tem mais gente, vem, aleluia. Hoje é a noite de salvação, hoje é a noite de cura, hoje é a noite de transformação, aleluia. Mas eu também chamo, aleluia, Deus te abençoe, aleluia. Você que está obedecendo a Deus, que você que está no barco porque Jesus chamou, que você está aqui na ADR fazendo a obra de Deus porque Jesus chamou, mas só que você está quase não aguentando mais. Você está passando por uma tempestade difícil, momentos financeiros difíceis, doenças, momento familiar. Hoje é o dia que vai acontecer a cura, aleluia. Hoje vai ser o dia que você vai falar: eu estou de pé, aleluia, eu vou permanecer em pé.